Olá, olá pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Esquiavo do Mater Online. É possível fazer atendimento online na psicologia perinatal? É sobre esse assunto que nós vamos conversar. Dá para trabalhar online com a psicologia perinatal? O que vocês acham? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esses aspectos, então. E sim, gente, dá para atender psicologia perinatal online, claro que dá sim. Desde que a gente respeite, né? Toda a ética do psicólogo, que a gente respeite, né, o nosso código de ética, o nosso Conselho Federal de Psicologia, as orientações, né, que eles passam para nós, as resoluções. Então, podemos tranquilamente atender online, sim. Inclusive, né, que coisa que aconteceu conosco esse ano, né? Quem diria, imaginaria que no ano de 2020 nós enfrentaríamos uma pandemia e que mudaria a vida, né? O nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E com isso afetou também a forma de trabalharmos, né? A maioria de nós, psicólogos, principalmente os clínicos, atuando então na clínica presencial, né? Presencial, é claro que já existiam psicólogos atuando no online, sim, né? Mas ainda não era uma realidade para a maioria dos psicólogos. Até que no mês de maio fomos surpreendidos, né, com essa pandemia, e isso fez com que a gente tivesse que ficar um bom tempo sem poder atender no presencial, né? Então, o CRP, o CFP começaram a mandar para a gente mensagens, informações, que para garantir, né, os cuidados, nós precisaríamos, então, fazer o atendimento online. Muitas pessoas em processo, né, de psicoterapia, não podiam falar assim, ó, espera a pandemia passar, as coisas melhorarem para a gente poder voltar. Não, elas precisavam continuar com o atendimento. Então, algo inédito aconteceu, né? E a gente teve que se adaptar, não só os psicólogos do Brasil, como os psicólogos do mundo inteiro, né? Todos tivemos que nos adaptar para o atendimento online. Nessa época, muitos psicólogos estavam muito resistentes, não que hoje não estejam, mas já diminuiu a resistência, né? Deu para se adaptar e perceber que se não fosse para online ia perder a clínica, ia ter que achar outra coisa para fazer da vida, né? Vender máscara, alguma coisa assim. Então, aqueles que se foram se adaptando, né, sobreviveram a isso e continuaram com os seus clientes. Aqueles que olharam para isso e falaram, Maio, o que eu faço agora? Foi vender máscara, né? Foi fazer outra coisa, né? Algum Mary Kay, sei lá, qualquer outra coisa assim, né? Foi fazer alguma outra coisa para poder comer. Então, o fato é, gente, que essa pandemia nos pegou de surpresa e teve, claro, o lado negativo que estamos enfrentando até o momento, mas também teve lado positivo, né, para alguns profissionais. Sim, existe lado positivo e lado negativo nessa furdúncia toda, né? Então, muitas mortes, muita tristeza, muito desemprego, muitas situações, né, realmente que a gente não tem como, né? Não se comover, não ter empatia e etc. Mas, por outro lado, foi o melhor momento para o psicólogo, né? Para a atuação desse profissional. Então, aqueles profissionais que são mais ousados e que têm um comportamento mais de adaptação, eles não ficaram de braços cruzados falando assim, ó, o dia que puder voltar a atender no presencial, eu volto, né? Não, eles aproveitaram esse momento e aqueles que já atendiam já estavam preparados, mas aqueles que não sabiam atender tiveram que ir se adaptando, começaram a fazer os cursos que o próprio conselho começou a dar, né? Começaram a ler tudo que estavam passando de informação para a gente, começaram a ter informações, né, a respeito disso e começaram a oferecer esse serviço. E quem começou a fazer isso não ficou sem cliente. Na realidade, aumentou a clientela para quem começou a fazer isso. Porque muitas pessoas passaram a ficar com muita ansiedade, muito estresse, e então foi muito solicitado. Então, o que acabou acontecendo nesse meio? Muitos psicólogos que não atendiam online e passaram todos os seus clientes para o online,
Muitos acabaram se adaptando a isso, né? Até porque muitos psicólogos que iam para a clínica são mães. E elas tinham que deixar os seus filhos numa escolinha, com uma babá, coisas assim. Com a pandemia, essa psicóloga não tinha mais com quem deixar os seus filhos. Então, para ela, ficou muito mais prático ela ter ali um espaço dentro da casa dela para ela continuar os atendimentos, né? E os filhos dela ali na casa dela, né? A conversa com eles, alguma coisa assim, deu um jeito, ficou muito mais prático para ela. Então, para muitas pessoas, elas se adaptaram a tal ponto de pensar: olha, atendimento online, eu não preciso pagar a clínica, eu não preciso pagar o cafezinho, eu não preciso pagar a secretária, eu não preciso pagar sei lá, o letreiro, o aluguel de não sei o quê. Né? Começou a diminuir vários gastos, né? Com a clínica e começou a perceber que surtia efeito, que estava ok, que estava dando certo, que estava dando bons atendimentos. E por outro lado, os clientes também. Muitos começaram a se adaptar. No começo, eles estavam com resistência, estavam falando, não, vamos parar, depois a gente continua, né? Mas eles passaram a se adaptar e gostar desse modelo de atendimento, né? Então, a pandemia, ela acabou abrindo realmente, assim, um espaço para nós, psicólogos, sermos, inclusive, o profissional mais requisitado nessa pandemia toda, né? O serviço mais valorizado, requisitado e valorizado. Nunca valorizaram tanto o psicólogo quanto nesse período de pandemia. Né? É o profissional mais valorizado, que os profissionais da saúde estão buscando, estão indicando. Foi muito valorizado, né? Essa pandemia para nós profissionais. Então, aquelas pessoas que perceberam isso, né, foram crescendo, inclusive, enquanto profissional, em vez de ficar em casa falando, meu Deus, quando isso vai acabar? Não, foram lá, arregaçar as mangas e falaram, vamos lá, gente, eu vou ajudar vocês, né? Não é vocês que têm que se adaptar a minha forma de atender, mas é a minha forma de atender que tem que se adaptar à sua necessidade. Então, pouco importa se vai ser online ou presencial. Eu estou aqui para te ajudar. Porque não se trata de nós, se trata do outro. Quando a gente faz a escolha de ser psicólogo, a gente está fazendo uma escolha que não se trata de nós. Também se trata de nós, afinal de contas, é nosso desejo poder ajudar o outro, mas se trata do outro, né? Então, assim, é eu me colocar a serviço do outro, é eu me colocar ao serviço da saúde mental do outro, independente da forma que isso tiver que acontecer, né? Então, esses são os profissionais da psicologia, esses são os verdadeiros psicólogos, aqueles que, diante a adversidade que a gente sofreu, pegaram aquele limão e fizeram uma limonada, né? Alguns fizeram até uma torta de limão. Eu amo torta de limão, né? Então, assim, cada um foi fazendo uma coisa com aquele limão, né? E outros deixaram ali o limão apodrecer, estragar e não deu para fazer nada com ele. Enfim, então olha só, os próprios clientes começaram a gostar dessa modalidade de atendimento também. Inclusive, em até algumas cidades do nosso país, que já está liberado o atendimento presencial, muitos clientes preferiram não voltar para o presencial, né? Muitos clientes acabaram falando pro seu psicoterapeuta assim, olha, não dá para a gente continuar na online? Eu gostei, né? Ficou legal, eu me adaptei. Então, muitos acabaram até falando dessa forma com o seu psicólogo. Olha, eu sei que agora a gente pode voltar, mas eu prefiro assim, tudo bem? E muitos aceitaram e tem muita gente trabalhando dessa forma agora, tá? Então, aqui, ó, dentro da psicologia perinatal, é só sucesso online. É só sucesso online. Parece que assim, é uma área que ela se encaixa muito bem com o online. Então, o psicólogo perinatal, ele é aquele psicólogo do futuro. Primeiro, psicólogo do futuro, porque agora que estão surgindo esses profissionais, né? Agora que as pessoas estão sabendo que ele existe, os próprios psicólogos começaram a descobrir, os profissionais da saúde estão descobrindo, a população está descobrindo. Então, nós somos os profissionais do futuro, aqueles profissionais que podem fazer intervenção antes da doença
acontecer. Aquele profissional que trabalha no início da vida, né? Aquelas frases, né, que nós escutamos aí, que para que a gente possa mudar uma sociedade, a gente precisa mudar, né, a forma com que nascemos, né? Os cuidados na primeira infância, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, né? Nas aulas de psicologia do desenvolvimento, que olha, nunca existirá um desenvolvimento tão acelerado na vida do sujeito como no seu primeiro ano de vida, que a criança ela sai de um bebê que não consegue fazer nada, controlar a cabeça, falar nada, para em 12 meses ele ser um bebê com cognição, consegue solucionar alguns problemas, consegue ter fala, consegue ter equilíbrio, consegue andar, né? Então é uma evolução incrível que nunca mais em outra fase do nosso desenvolvimento a gente vai se desenvolver tão rapidamente quanto nesses 12 primeiros meses. Então imagine quanto de informação, né, que vai aí para esse bebê em desenvolvimento, né? E quanto que ele está atento também às emoções das pessoas ao seu entorno, principalmente do seu cuidador primário, que em geral na nossa sociedade o cuidador primário é a mãe, né, representado na figura da mãe. Então imagine essa mãe com uma boa saúde mental materna, o quanto que ela consegue passar de informações positivas, agradáveis, favoráveis para o desenvolvimento desse sujeito. Agora imaginem vocês o quanto que uma mulher nesse período adoecida, sem rede de apoio, né, sem condições para exercer uma maternidade saudável ali, cuidados com aquele bebê, quanto de informação também não é registrado por esse sujeito e quanto que isso vai afetar no seu desenvolvimento físico e emocional, né? Então, assim, quando a gente trabalha justamente nesse período, gente, a gente está fazendo um trabalho belíssimo de longo prazo. Porque quando a gente faz a intervenção no começo da vida, né, as coisas mudam completamente, né? Elas fluem de uma forma mais ordenada, né? Para o desenvolvimento daquele sujeito. Então, eu volto a repetir. A psicologia perinatal não é só para quem quer ser psicólogo perinatal. A psicologia perinatal é um conhecimento que vai servir para todo e qualquer psicólogo. Todo e qualquer psicólogo precisa ter esses conhecimentos da base para poder atuar no local que ele estiver, né, trabalhando. E isso vai fazer total diferença aí na vida desses sujeitos, principalmente no início da vida, tá? Então, continuando aqui, essa área da psicologia perinatal, ela é perfeita para o atendimento online. Exatamente porque é essa psicologia do futuro que está começando a ser construída agora, né? Então, imagine que as pesquisas, que as ferramentas, os instrumentos agora, eles vão ser muito mais voltados para o online do que para o presencial, né? Muitos pesquisadores já estão desenvolvendo, eu mesma estou desenvolvendo um instrumento para medir a ansiedade e ele vai ser um instrumento que deve ser aplicado online, tá? Não é no papel, mas a pessoa tem que preencher mesmo no online. Então, assim, já é um instrumento que a gente já não tinha, agora teremos, e ainda já pensando, né, nessa profissão do futuro, que é presente já, né? Não é tão futuro, mas já é presente, tá? Então, o que você precisa ter para um atendimento online? O cadastro na EPSI, né? Então, você precisa fazer o seu cadastro. Muitos psicólogos já fizeram, muitos que não tinham, milhares dos que não tinham, né? Por conta da pandemia, tiveram que realizar, tiveram que efetivar. Mas muitos acabaram se acomodando, ou alguns ainda não tinham recebido o seu certificado enquanto psicólogo, né? Tinha acabado de concluir o curso de psicologia, e aí iam receber, né, no primeiro semestre o diploma, e aí ia solicitar o CRP, essas coisas todas, e tiveram problemas por conta da pandemia, né? Então, essas pessoas todas precisam estar com o CRP ativo, tá?
Daqui que aqui é para a puérpera, deixa eu ver o que a Aline está falando. Seria mais difícil online, porque fico pensando que ela estando em casa com o bebê, isso pode distrair ela na terapia ou inferir no processo. Como fazer funcionar com as pernas? Eu já vou falar isso, tá aqui no meu cronograma, tá, Aline? Aguenta um pouquinho aí, que já eu respondo essa pergunta. Então, a gente precisa do cadastro na EPSI, tá? Para poder fazer atendimento online. No começo da pandemia não precisava, porque era urgente que você começasse a atender. Então, lá no comecinho, no mês de março, aí sim você fazia o cadastro e atendia. Agora não, né? Então você precisa ter a permissão e tudo mais, bonitinho, mudou uma série de coisas ali para facilitar realmente esse processo, tá bom? Rafa, precisa esperar aprovar ou com a pandemia pode atender antes da... Não, tem... Agora sim, agora tem que esperar a EPSI aprovar, tá? Era só naquele momento ali, porque pegou todo mundo de surpresa e tinha que continuar dando o atendimento, né? Não podia esperar para falar para a pessoa, espera aí, quando vier minha permissão eu te atendo. Naquela época não tinha como fazer isso. Mas agora não, agora já é diferente. Agora quem está pedindo agora tem que esperar a aprovação para poder começar a atender, tá? Olha só, nós, psicólogos perinatais, temos uma técnica para atender grupos, né? Podemos atender grupos de gestantes, grupos de pais, grupos de avós, né? Grupos da rede de apoio, grupos de mulheres no pós-parto, grupos de tentantes, grupos de preparação para adoção, né? Então, nós podemos atender muitos grupos. E esses grupos não necessariamente, né? Você precisa atender no presencial. Você pode atender no online, tá? Então, a psicoterapia, tanto individual quanto em grupo, já está permitido para o online. E é muito interessante que dentro da psicologia perinatal, os grupos são vários e a gente pode fazer vários tipos de grupos. E nem todos os grupos que nós realizamos são grupos de psicoterapia. A gente pode trabalhar muito com grupos de orientação, de educação, né? De orientação. E isso facilita muito o processo, porque quando você não está fazendo psicoterapia, você está fazendo orientação, até o limite geográfico se expande, né? Então, você pode atender o grupo, né, que você está se propondo a orientar, não necessariamente só aí da sua cidade, né? Você pode fazer grupos de orientação, né, já que não é uma psicoterapia, né, com pessoas que excedem, né, aos limites geográficos, diferente se você tivesse na sua clínica presencial. Porque dificilmente, se você mora numa cidade, alguém de 200 quilômetros ia vir uma vez por semana na sua clínica para participar desse grupo, por exemplo, né? Então, é um filão, né? Inclusive, para quem sabe trabalhar com isso, que sabe se fazer a sua divulgação inteligente, quem consegue fazer esse trabalho, consegue estar com a clínica online bombando, né? Então, é bem interessante que a gente pode trabalhar com grupos. O momento, né, de gestação e pós-parto, tá? Vou responder agora a pergunta da colega, acho que era a Aline, né? Então, o momento de gestação e pós-parto, ele é propício para o atendimento online. Ele é propício para atendimento online. Olha só, uma mulher grávida, principalmente já no finalzinho da gestação, ela tem dificuldades para pegar um ônibus e ir até a clínica, para pegar o carro e dirigir até a clínica. Ela está inchada, a barriga muitas vezes já incomoda ela no trânsito, no volante. Muitas vezes ela já tem indicação para ficar de repouso em casa, né? Então, assim, às vezes aconteceu alguma coisa durante a gestação e o médico fala que ela não pode, né, se movimentar, mas que ela tem que ficar de repouso, que é importante o repouso para ela, né? Um descolamento de placenta, alguma coisa nesse sentido, né? Então, gente, facilita muito ser online para essas mulheres. Facilita muito ser online para elas, porque era muito mais incômodo para elas ter que sair e até a clínica
passando por todo esse desconforto, às vezes até com medo, elas falam assim, olha, eu não vou poder mais vir a partir de agora, porque o bebê pode nascer a qualquer momento, então já não posso mais dirigir, não sei o quê, né? Então, assim, fica tudo muito mais cômodo no online. Você não precisa mais sair da sua casa e ir até a casa dessa gestante que tem que ficar em repouso absoluto, né? Ou essa gestante que não tá podendo mais dirigir, sair de casa, você não precisa mais ir até a casa dela, né? Você consegue fazer isso no online. Ficou ótimo. O pós-parto, gente, é incrível, né, que a objeção da colega, né, eu esqueci o nome dela, eu acho que é Aline, né, na minha cabeça aqui, acho que é Aline o nome dela. Então, assim, o que a colega falou é uma objeção que, na realidade, não condiz com a realidade. A maioria das mulheres no pós-parto, justamente por elas terem o bebê, justamente por elas terem que arrumar toda uma mala, justamente porque a maioria só tem um carro em casa e esse carro tá com o marido que precisou ir trabalhar, justamente, sabe, por conta da loucura do pós-parto, que ela precisa se organizar toda, né, para conseguir sair de casa e ir até a clínica, né, para atender, para receber o atendimento, é que para ela fica muito mais... Ah, lá é a Aline mesmo. Ah, então tá bom, Aline, que bom que eu não tô tão ruim assim. Né? Justamente por isso que facilita para ela ser online. Quantas mulheres no pós-parto a gente não teve que sair de casa e ir até a casa da mulher justamente por conta de tudo isso? Que ela estava tendo dificuldade. Olha, eu não tenho como sair de casa porque o carro fica com meu marido não tem como sair do serviço e ir me buscar para me trazer aqui na clínica. Eu não tenho como pegar esse bebê, sair com o bebê de ônibus para ir até a clínica, tá? Então, para ela, era muito mais difícil, né? Ela ia até a clínica porque ela estava no pós-parto e com o atendimento online isso facilita muito para ela, muito. Aqui, ó, concordo que no pós-parto é muito mais propício o atendimento online. Eu com um bebê de 3 meses sem carro só consegui continuar minha psicoterapia porque foi online. Ah lá, show, né? Então assim, na realidade o momento não é assim, tipo, olha, não é ruim porque tá com bebê. Não, é agora, é nesse momento que ela precisa mais do atendimento online, mais do que nunca, né? É o momento que ela mais precisou do que nunca de um atendimento online. E isso facilita para o psicólogo também, que não precisa ter que... Porque é um trampo, né, gente? A gente ter que sair de casa, ir até a casa da pessoa, fazer o atendimento e depois voltar, né? Para a nossa clínica. É assim, são 2 clientes que a gente não consegue atender. A gente tem que atender um só, né? E perde a chance de atender um outro, porque você tem que se deslocar, depois você tem que voltar, essas coisas todas. Então, assim, traz todo um transtorno aí. Então, assim, o online vem para facilitar isso. Fora que, em muitas situações, a gente precisa ver a relação dela com o bebê. Como que ela pega o bebê, como que ela olha para o bebê, como que ela amamenta o bebê. E ali a situação, ela tá meio que natural. Ela tá na casa dela, com o bebê dela, às vezes na cama dela, né? E com a cara dela, né? Então, assim, isso facilita muito para a gente poder fazer todas essas análises, né? O psicólogo, ele vai fazer análises, né, de muitos não ditos, né? E que quando a pessoa tá na casa dela, esses não ditos, eles ficam mais evidentes também pra gente. A gente consegue fazer a análise verbal e a não verbal, né? Olha só, é fantástico, né? Ela tá num ambiente que para ela é um ambiente seguro, porque é a casa dela, né? Então, ela tá numa situação natural, porque ela está na casa dela. Isso, nossa, facilita muito o nosso trabalho, tá? Muito o nosso trabalho. Então, o momento de gestação e pós-parto, ele é ideal para o atendimento online. Facilita muito, tanto para nossa cliente, quanto para nós que não vamos precisar, né, nos deslocarmos até a casa da cliente, tá? Então, muito bom a gente saber aí que dá para atender online e é super propício, tá? Para que isso possa acontecer. Outra coisa interessante, gente, é que a psicoterapia
online antigamente, né? Ela era permitida mais para psicoterapia breve, sabe? Então, assim, você nem poderia de fato fazer psicoterapia, era mais orientação, aconselhamento, não se permitia ir tão a fundo, né? Como uma psicoterapia até de longa duração, quando muito tinha que ser de curta duração, como a psicoterapia breve. E agora é permitido, agora desde 2018 já é possível você fazer atendimentos de psicoterapia, mesmo de longa duração, né? Não necessariamente só a breve. Mas isso facilita ainda mais para a gente que trabalha com a psicologia perinatal, porque uma das principais técnicas que a gente precisa saber e se apropriar para os atendimentos é justamente a psicoterapia breve. Olha que interessante. Por que a psicoterapia breve? Porque a queixa é justamente algo que a gente precisa trabalhar de forma muito rápida, né? Então, a mulher está com alguma coisa ali no período da gestação que ela precisa resolver antes que a criança nasça. Então, você só tem aquele tempo ali para fazer um trabalho com ela. Alguma coisa está acontecendo ali também no período do pós-parto, dificuldade com a amamentação. Então, é psicoterapia breve também, porque você precisa trabalhar aquilo rápido. A amamentação, você não pode ficar ali 2 anos, né? 2 anos já parou de amamentar, né? Já desmamou. Então, tem que ser breve, percebe? Então, são questões que a psicoterapia breve é totalmente indicada. E o atendimento online e psicoterapia breve andam juntinhos. Olha que beleza, gente. Tem momento melhor para atender online do que, né, a psicoterapia perinatal? Então, assim, quem tem essa preocupação não precisa ter, né? É um atendimento super propício para o online, por todos esses motivos que eu tô falando aqui para vocês. Então, entender de psicoterapia breve ajuda muito, principalmente porque os atendimentos eles vão de 16 a 24 sessões, mais ou menos, tá? Você tem indicação de literatura de psicoterapia breve? Ah, tem os livros do Nobel que eu indico, sabe? Você pode ler alguns artigos científicos. Eu vou indicar mais o Nobel, que é o mais tradicional, o Sniffles, o próprio Freud, né? Se você for ler lá o começo da psicanálise, antes dele deixar ela de longa duração, ele fazia de curta duração, tá? Dentro do meu curso, nós temos um módulo lá dentro do curso de formação que exatamente fala da psicoterapia breve com indicação de leituras, tá? Então, vale a pena. Se você quer trabalhar com psicoterapia perinatal e não é nossa aluna, vale a pena você virar nossa aluna, né, do curso de formação. Lá você vai ter as instruções sobre psicoterapia breves, aulas sobre isso. Então, psicoterapia breve, ela é perfeita para o online, né? O online ele só poderia ser nessa modalidade, inclusive, antigamente, hoje já abriu mais. Então, assim, a gente vai precisar, né, conhecer, claro, para poder usar essa técnica. Não tem como, mas ela encaixa perfeitamente nos atendimentos online, tá bom? Outra coisa fantástica que o psicólogo perinatal pode fazer no atendimento online é a prevenção primária. E eu foco muito que o psicólogo perinatal tem que atuar na prevenção primária. Então, a gente, ao trabalhar na prevenção primária, o que a gente vai estar fazendo? Prevenindo um adoecimento. Então, nós podemos atender, olha só, grupos de gestantes saudáveis, né? A gente programa 6 encontros online. Cada encontro a gente passa uma informação pertinente e aí a gente previne por meio dessas informações pertinentes que nós vamos passando nesses encontros, a gente consegue prevenir alterações emocionais significativas nesse período de gravidez. A gente prevenindo alterações emocionais significativas nesse período de gravidez, automaticamente a gente está prevenindo alterações emocionais significativas no pós-parto. Porque a maioria das alterações emocionais significativas que existem no pós-parto, elas iniciaram na gestação e não foram tratadas. Elas se cronificaram e permaneceram no pós-parto. Percebe? Então, é uma área que a gente consegue atender pessoas que não estão doentes,
né? Porque a maioria das pessoas que vão atender na clínica, elas vão atender pessoas que estão em algum conflito psicológico. As pessoas, geralmente, quando elas estão bem, elas não procuram um psicólogo. Dificilmente alguém tá bem, vai lá e toca a campainha do psicólogo, né? E fala: olha, eu quero me fazer uma prevenção aqui de alguma coisa, né? Para que eu não tenha alguma. A gente não tem isso, a gente não foca a nossa atuação nesses casos. Mas a psicologia perinatal ela é propícia para isso. Ela é, inclusive, uma missão do psicólogo perinatal, né? Eu tento mostrar isso sempre para os meus alunos, que essa é a nossa missão: prevenir, né, adoecimento mental, né? Trabalhar para que todas essas famílias tenham saúde mental, né? E isso vai afetar numa série de relações com o bebê, com o parceiro, com a família, etc. Dessa forma, gente, nós temos uma área na mão que eu acredito que poucos outros têm. Eu nem conheço, eu vou falar poucos para não falar nenhum, porque eu desconheço outras áreas, né? Mas a gente tem um negócio na mão que a gente pode fazer, a gente pode ter clientes e vários clientes que não têm absolutamente crise nenhuma, problema nenhum, doença mental nenhuma, conflito nenhum. Eles vêm justamente porque já ouviram falar que o psicólogo perinatal trabalha com a prevenção de adoecimento mental nesse período. E eles vêm porque eles sabem que muitas gestantes têm isso. Então, mais da metade das gestantes estão apresentando alguma alteração emocional significativa. Então, elas, ao saberem disso, que a mais da metade tem, e elas, ao saberem que elas podem fazer essa prevenção, pronto, fechou. Juntou a fome com a vontade de comer, né? Você imagina, gente, que você pode ter uma clínica cheia de pessoas que não estão em crise, não estão com problemas de saúde mental, estão ali para prevenir, e você está fazendo um trabalho belíssimo, então, que é essa prevenção, e que nas suas mãos você tem a chance, né, de trabalhar com a saúde mental, não só daquela mulher, mas como daquele bebezinho que nem nasceu ainda, né? Então, é lindo demais, né? É perfeito demais. Então, sim, podemos trabalhar online dessa forma. E temos até uma vantagem. Como não existem ainda psicólogos perinatais no Brasil em grande número, né? Nós temos menos de 1.000 psicólogos perinatais atuando no Brasil hoje. E temos mais de 350 mil psicólogos com CRP ativo. E menos de 1.000 psicólogos perinatais no Brasil. Então, você imagina que você podendo atender online clientes que você vai oferecer informação, orientação, ou seja, não é psicoterapia, eles não estão adoecidos, eles não estão em conflitos, eles estão precisando de orientação. E você pode fazer essa orientação não só com a mulher grávida, você pode fazer com o homem grávido, você pode fazer com o casal grávido, você pode fazer com os avós, você pode fazer com qualquer um da rede de apoio deles, você pode fazer com profissionais da saúde, né, enfermeiros, obstetras, doulas e etc. Imagina, gente, né? E você não precisar ficar presa a uma quantidade de pessoas, por exemplo, por conta do espaço da sua clínica. É claro que aí você tem que ter responsabilidade, você não vai encher uma sala no Zoom de pessoas, porque você não vai conseguir dar atenção, né? Não é uma palestra que você vai dar, né? Você vai estar fazendo um trabalho bem efetivo. Então, no máximo 10 pessoas, mas você consegue ter essas 10 pessoas de forma fácil, sem ficar se preocupando se a sala é pequena ou não. Dá para você ter essas 10 pessoas. Dá para você armar de atender grupos o dia inteiro. E você recebe de cada um, né? Você é pago, cada um paga para você pelo atendimento em grupo. Então, assim, gente, é maravilhoso. E você não precisa atender só pessoas da sua cidade. Então, quer dizer, aquela cidade que não tem o psicólogo perinatal, aquela pessoa pode ser beneficiada porque existe você que está oferecendo esse atendimento online. Porque se não fosse você para oferecer esse atendimento online, aquela pessoa que queria ser beneficiada numa cidade que ainda não tem um psicólogo perinatal, ela não receberia, né? Aquele tipo de orientação, de aconselhamento para ajudar na sua saúde mental.
Tá bom? Então, perfeito esse momento, tá? Então, aqui já falei para vocês os atendimentos em grupo, né? Que a gente pode fazer para prevenir as alterações emocionais, que a gente pode fazer esse mesmo atendimento com rede de apoio. Já falei que não existe limite geográfico também, que a gente pode atender, então, pessoas de todo o Brasil. E a gente tem que tomar cuidado também com os testes que nós vamos utilizar, tá? Se for teste privativo do psicólogo, a gente tem que ir lá na SATEPSE, verificar se ele está favorável ou desfavorável, e se ele estiver favorável, tem que verificar se ele é permitido na aplicação online, tá? Isso é um detalhe que a gente precisa ficar atento também. Agora, os que não são privativos do psicólogo, a gente pode ir adaptando para o online, tá bom? É possível. A gente não pode atender no online. O que a gente não pode atender no online? Tem coisa que a gente não pode atender no online na psicologia perinatal? Sim, tem. Casos graves. Casos graves nós não podemos, tá bom? Então, por exemplo, uma depressão grave, uma depressão severa, séria, não pode ser atendimento online. E a gente sabe que existem mulheres na gestação e mulheres no pós-parto que vão apresentar uma depressão severa grave. Então, nesse caso, é presencial. Então, continua valendo o atendimento presencial, tá? Você não pode atender no online esses casos. Outro caso que você não pode atender é ideação suicida, tá? Então, se a mulher, ela tá com ideação suicida ou infanticida, né? A qualquer momento ela pode colocar em risco a sua vida, ou a do bebê, ou de outra pessoa, também não pode atender no online, ok? Então, a gente tem que marcar no presencial. Casos de psicose, né? Aguda, então também não é possível atender no online, tá? Na realidade, a gente não atende a pessoa em surto psicótico. Nesse momento do surto psicótico, essa pessoa ela precisa de medicação, de outros tipos de cuidados, né? E só quando ela tiver, né, consciente, né, que ela consegue falar sobre quem ela é e começa a realmente perceber tudo que está acontecendo, aí a gente pode atuar. Quando ela volta a ser ela, né? Mas quando ela é, sei lá, a Madonna, não dá para a gente atender a Madonna, né? A gente tem que atender a Joaquina, né? Então, no caso de psicose também, a gente precisa atender só no presencial, tá bom? A gente não pode atender no online. Menores de idade, então, gravidez na adolescência, uma gestante com 10 anos, gestante com 11 anos, 12 anos, 14 anos, tá bom? A gente também vai precisar aí da permissão e autorização dos cuidadores dela, dos tutores dela, tá? Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avô, avó, algum tutor que realmente prove que ele é o cuidador, né? O responsável por aquele menor de idade. Tá bom? Então, só o menor de idade buscar o nosso serviço, a gente também não pode atender. Então, casos de gestação na adolescência, por exemplo, é importante ter essa conversa antes com os responsáveis, e aí sim a gente faz o atendimento desses adolescentes. Condições de violação dos direitos humanos também. Vamos supor que a gente tem uma gestante em cárcere, né? E ela fala: olha, eu não posso sair de casa para ir no seu consultório porque meu marido me bate, eu tenho que ficar presa dentro de casa. Você não pode oferecer um atendimento assim, tá bom? Você não pode ser conivente com isso, tá? Aí é só presencial, se for o caso, você analisa, faz a denúncia, né? Que essa pessoa tá em cárcere privado, essas coisas todas. Então, assim, tudo que desrespeita, viola os direitos humanos também, a gente não pode fazer atendimento online. Ok, pessoal? Então, espero que tenha sido útil para vocês, tenha despertado ainda mais em vocês o desejo por atuar nessa área. Deu para perceber que agora, nesse momento que nós estamos vivendo, que as coisas estão evoluindo para o online, que as técnicas, os métodos agora estão sendo desenvolvidos por vários pesquisadores para o online, o mundo online, né? A gente tem algo nas mãos super propício para atendimento online sem problema nenhum, né? Basta a gente ter conhecimento dessa área. A partir do momento que a gente tem conhecimento sobre essa área, conseguimos, então, exercer um atendimento respeitoso,
ético, empático para todas essas pessoas que precisam, né, do nosso acolhimento, do nosso serviço, tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todo mundo. Até mais tarde.